Após uma noite intensa de amor, Gillian se despede de seu namorado Spencer, um astronauta prestes a embarcar em uma missão no espaço. No dia seguinte, enquanto Gillian observa o lançamento do foguete, percebe que as janelas vibram. Algum tempo depois, durante uma aula, ela é interrompida por uma ligação da NASA. Eles conectam Gillian ao foguete para que ela e Spencer possam trocar algumas palavras. Após o trabalho, Gillian começa a preparar o jantar em casa com sua irmã Nan. De repente, ao ver no noticiário que o foguete teve um acidente, ela acidentalmente corta o dedo. Nesse instante, um funcionário da NASA chamado Reese aparece para buscá-la, explicando que ninguém sabe se os astronautas estão vivos. Na NASA, Gillian abraça Natalie, a esposa do outro astronauta na missão de Spencer. Logo, a confirmação chega. Os astronautas estão vivos e a NASA está se mobilizando para trazê-los de volta. Aparentemente, eles estavam realizando reparos do lado de fora do foguete quando uma explosão ocorreu, resultando na perda de contato por 2 minutos. Os astronautas flutuaram atrás da nave por alguns momentos até que a NASA a virou 180 graus para resgatar a equipe. Em um grande telão, eles mostram o pouso da nave, confirmando que os homens estão bem. Mais tarde, no hospital, Gillian observa seu marido inconsciente, enquanto um médico afirma que seus sinais vitais estão normais e que não houve danos cerebrais. Portanto, só resta aguardar sua recuperação. No entanto, o marido de Natalie, Alex, é mais velho e seu coração pode não aguentar o estresse do acidente. Na manhã seguinte, Spencer finalmente acorda e fica radiante ao se reunir com Gillian. Enquanto isso, Alex murmura sobre o incidente em seu sono, revelando que eles viram algo antes da explosão. De repente, ele acorda, vê Natalie na janela e começa a ter uma convulsão. Os médicos correm para ajudar, precisando sedá-lo para acalmá-lo, mas isso provoca um ataque cardíaco. Por um instante, parece que ele está morto, mas os médicos o reanimam com o uso do desfibrilador. Ao se virar, Natalie percebe que Spencer e Gillian também estavam assistindo a toda a cena. Alguns dias depois, os astronautas recebem um prêmio durante um evento especial. Gillian conversa com Natalie, que menciona que é estranho que seus maridos nunca falem sobre o acidente, como se não tivesse ocorrido. Após o evento, Spencer revela a Gillian que ele pediu demissão do trabalho de astronauta e agora ocupa uma posição executiva em uma empresa aeroespacial. Essa empresa fica em Nova York, o que surpreende Gillian, pois Spencer não gosta de grandes cidades. Ela se entristece por deixar seu amigo e seu emprego, mas concorda em apoiar o marido. Enquanto os casais conversam, Reese os observa à distância. Um tempo depois, as crianças organizam uma pequena festa de despedida para Gillian, e naquela noite, os amigos do casal a surpreendem com uma grande celebração. Gillian nota que Alex parece desconfortável e continua discutindo com Natalie. Ele a beija de forma agressiva contra sua vontade, mas quando ela o empurra, ele começa a tossir sangue. Desesperado, Alex corre pela festa em busca de Spencer, mas acaba desmaiando e morrendo em cima de uma mesa. No dia seguinte, a NASA realiza uma coletiva de imprensa para discutir a morte de Alex. Os repórteres questionam se isso está relacionado ao acidente espacial e se Spencer corre perigo também. Mas um médico da NASA garante que todos os testes mostram que Spencer está perfeitamente saudável e que a morte de Alex não tem relação com a missão. Durante o funeral, Gillian tenta consolar sua amiga. No entanto, Natalie insiste em comentar sobre o comportamento estranho de Alex desde que voltou do espaço. Ela afirma que eles falavam com Alex todas as noites, e quando Gillian pergunta quem são eles, Natalie aponta para o rádio. Ela também menciona que Alex está escondido dentro dela. Achando que essa conversa é resultado do trauma, Gillian decide dar um tempo para Natalie. Minutos depois, as luzes começam a piscar e todos ouvem um grito. Gillian, Spencer e Reese seguem o som e encontram uma jovem gritando sobre o corpo de Natalie no chuveiro. Ela se deletou utilizando o rádio. Alguns dias depois, Gillian e Spencer estão se estabelecendo em Nova York. Durante uma festa organizada pelo chefe de Spencer, Gillian se sente deslocada entre essas pessoas ricas que não conhece, mas, eventualmente, consegue fazer amizade com a esposa do chefe, Shelley. Momentos depois, Gillian sente que precisa de um tempo sozinha, pois está bêbada. Quando Spencer a procura, ela aproveita para perguntar sobre o acidente. Inicialmente, ele reluta em responder, mas Gillian insiste, então ele a leva para um lugar mais reservado. Spencer começa a descrever como tudo estava escuro e frio após a explosão, enquanto tenta se aproximar dela, verificando seu pulso e tentando deixá-la excitada. Ele menciona que quase morreu naquele dia, mas pensar em Gillian foi o que o motivou a sobreviver. O casal começa a se envolver de forma mais íntima contra a parede e, mais tarde, continua suas atividades em casa.
Porém, Gillian não está aproveitando tanto, pois ele está sendo muito agressivo, algo que nunca aconteceu antes. No meio da noite, Gillian acorda sozinha na cama. Ela sai em busca de Spencer e o encontra ouvindo o rádio, que só reproduz ruídos estáticos. Quando chama seu nome, Spencer muda rapidamente a estação para a música. Ele se desculpa por estar agressivo, atribuindo isso ao álcool. Depois, Gillian inicia um novo trabalho em uma escola, mas a sensação de que algo está errado persiste. Spencer chega em casa tarde constantemente e eles não têm muito tempo juntos. Algum tempo depois, na escola, Gillian faz um teste durante o intervalo e descobre que está grávida. Contudo, ela não fica feliz com a notícia e a sensação estranha continua a acompanhá-la. Uma noite, durante um jantar com o chefe de Spencer, ele fala sobre sinais misteriosos no espaço que os humanos não conseguem ouvir e sobre a construção de uma nave para encontrá-los. A conversa é repleta de detalhes técnicos sobre o espaço que Gillian não compreende, e ela continua se sentindo deslocada. Quando o casal tem um momento a sós, Gillian expressa seu desconforto em relação àquelas pessoas e observa que Spencer não parece ser o mesmo a falar sobre negócios. Ele insiste em perguntar se ela está escondendo algo, então, finalmente, Gillian revela que está grávida e Spencer fica radiante com a notícia. No dia seguinte, eles visitam um obstetra e ficam surpresos ao saber que terão gêmeos. Quando Gillian tem um momento a sós com o médico, ela confessa que, após a morte de seus pais, começou a ter alucinações com os corpos dos que amava e, às vezes, até com o seu próprio corpo. Eventualmente, Gillian recebeu tratamento e melhorou, mas ela está preocupada que a gravidez possa trazer de volta os problemas. O médico a tranquiliza, afirmando que tudo ficará bem, desde que ela tenha pessoas ao seu redor para apoiá-la. Naquela noite, Gillian sonha com a morte de Natalie, mas vê seu próprio corpo no chuveiro. Spencer a acorda e a consola dando-lhe um banho. Ele diz que os gêmeos serão tão bonitos quanto a mãe e pilota como o pai. A partir daí, Gillian começa a participar de reuniões de um grupo de apoio para mulheres grávidas de gêmeos. Todas comentam como seus maridos não se esforçam para entender o que estão passando. Em casa, Gillian frequentemente verifica o rádio para confirmar se está tocando música e não estática, o que a deixa mais animada. Alguns meses depois, em uma loja de bebês, Gillian é abordada por Reese, que parece bastante nervoso. Ele explica que analisou os arquivos de Spencer e notou algumas peculiaridades, como a mudança na assinatura dele e os números dos novos exames médicos que não coincidem com os anteriores à viagem. Gillian pergunta se a NASA o enviou, e Reese admite que foi demitido porque a empresa achou que ele havia perdido a sanidade. Assustada, Gillian tenta se afastar, mas Reese a segue e revela que Natalie estava grávida quando morreu. Agora que tem a atenção de Gillian, Reese continua. As roupas de Spencer e Alex deveriam ter gravadores, mas esses 2 minutos estão em silêncio, e eles foram treinados para lidar com explosões. Algo deve ter acontecido que os astronautas não estavam preparados para enfrentar. Reese questiona Gillian se ela tem certeza de que Spencer é realmente seu antigo marido e lhe entrega uma fita. O momento é interrompido por um policial que segura Reese enquanto Gillian consegue fugir. Em casa, Reese escuta a gravação, que termina quando Alex e Spencer veem algo se aproximando deles. Assustada, Gillian destrói a fita e a joga no lixo. Algum tempo depois, Nan visita Gillian e ouve o que aconteceu. Nan acha que elas devem contar a Spencer para que ele entre em contato com a NASA, mas Gillian pede para manter o segredo. Naquela noite, Spencer e as irmãs vão a um restaurante. Porém, Gillian não está se sentindo bem e Spencer concorda em voltar para casa. Mais tarde, no apartamento, Gillian não consegue dormir. Ela conversa com Spencer e descobre que Nan saiu para se divertir sozinha, mas não consegue lembrar a última vez que estiveram juntos. Quando Gillian pergunta se ele pensa em Alex e Natalie, Spencer insiste que eles devem deixar o passado para trás e seguir em frente para serem felizes. No dia seguinte, Gillian liga para Reese para pedir mais detalhes e descobre que Natalie também estava esperando gêmeos. Gillian tem um colapso ao explicar que não sabe se o pai dos bebês é o antigo ou o novo Spencer. Reese não quer falar muito ao telefone, então combinam de se encontrar. Quando Gillian sai da estação de metrô, ela fica chocada ao ver Spencer se aproximando de Reese e precisa se esconder. Os homens conversam por um tempo e Spencer arrasta Reese para o café mais próximo. Reese consegue deixar sua bolsa para Gillian, mas antes que ela possa pegá-la, Spencer a pega primeiro. Após isso, Gillian volta para casa e discute com Nan, acusando-a de contar a Spencer sobre Reese. Nan jura que não fez isso e sai do apartamento irritada.
Furiosa, Gillian arremessa um copo contra o rádio. Ela tenta ligar para o hotel onde Reese está hospedado, mas a recepcionista informa que o quarto está vazio. Quando volta ao trabalho, Gillian encontra uma carta de Reese com a chave de seu depósito, pedindo que ela tenha cuidado. Após o expediente, Gillian vai ao depósito e encontra uma infinidade de artigos de jornal sobre Spencer. Também há fotos que Reese tirou enquanto seguia Spencer pela cidade e uma fita com o nome de Gillian. Quando ela pega na fita, a energia se corta e começa a ouvir alguém correndo pelos corredores. Assustada, Gillian começa a procurar desesperadamente a saída e grita quando esbarra em alguém, mas é apenas outro cliente ligando a energia novamente. Ao chegar em casa, Gillian assiste a fita. Reese aparece na tela dizendo que se ela está assistindo isso, significa que ele está morto. Então, ele mostra uma análise da gravação do acidente. Duas linhas diferentes representam Alex e Spencer, mas há uma terceira linha misteriosa que inicialmente parece ser estática. Reese conseguiu consertar a estática e a traduziu. Então agora uma Gillian chocada pode ouvir uma voz alienígena misturada com o ruído. Ele está convencido de que os corpos de Spencer e Alex foram tomados por alienígenas, e a nave que Spencer está construindo com a nova empresa trará mais alienígenas à Terra. Os planos mostram que a nave terá 2 computadores na cabine se comunicando entre si, o que significa que os gêmeos devem ser os pilotos. De repente, Gillian se assusta com a entrada de Spencer. Felizmente, a gravação termina. Spencer trouxe um filme para assistirem juntos, e quando está prestes a colocá-lo, encontra a fita de Reese. Gillian o convence de que é apenas um vídeo com dicas de gravidez, e Spencer a deixa de lado. Enquanto assistem ao filme, Gillian tenta perguntar a Spencer sobre seu projeto de trabalho, mas ele apenas diz que era um contrato para um cliente e que não fez muito. O casal acaba adormecendo no sofá, e Spencer sonha com a missão. Ele e Alex estavam trabalhando tranquilamente, quando de repente Alex começou a gritar por algo que se aproximava, fazendo Spencer congelar. Gillian acaba tendo o mesmo sonho, porém, quando acordam, Spencer diz que não sonhou nada. No dia seguinte, Gillian se encontra com Shelley, que lhe dá um remédio que pode forçar um aborto espontâneo. Shelley diz que parecerá natural e ninguém suspeitará de nada. Quando Gillian chega em casa, hesita, acaba tendo um colapso e decide não tomar o remédio. De repente, vê uma imagem dos gêmeos e desaba no chão em uma dor insuportável, pensando que os bebês a estão punindo. Ao cuspir um pouco de sangue, Spencer chega e pergunta o que ela ia fazer com os bebês, fazendo-a perceber que os gêmeos se comunicaram com ele. Gillian tenta explicar que não faria isso, mas Spencer a agride. Assustada, Gillian tenta fugir, mas Spencer bloqueia seu caminho, implorando para que ela fale sobre isso. Nesse momento, ela sente dor na barriga novamente, e a dor é tão intensa que a faz cair pelas escadas. Algum tempo depois, Gillian acorda em uma sala de cirurgia e vê Spencer por um segundo antes de adormecer novamente. Quando acorda novamente, está em um quarto de hospital, e Spencer lhe diz para ficar em silêncio. Os bebês estão bem, então por enquanto eles esquecerão os comprimidos para aborto. Mais tarde, quando Nan chega para visitar, Gillian tenta dizer a ela que algo está errado e que Spencer está escondido dentro dela, mas acaba adormecendo no meio da conversa. Aquela noite, Spencer lembra a Gillian que, se os médicos ouvirem sobre seus pensamentos sombrios, eles a internarão. Ele continua tocando sua barriga e dizendo que está ali porque eles são um só. Mais tarde, em casa, Nan encontra Spencer mexendo na bolsa de Reese e começa a ficar desconfiada. Então ele a ataca. Enquanto Nan grita de dor, Gillian ouve e desce correndo para encontrar sua irmã morta no chão. No entanto, naquele momento, ela acorda no hospital. Pensando que o pesadelo era um presságio, Gillian consegue sair do hospital bem na hora em que Spencer chega. Ela pega um táxi e acha que outro carro a está seguindo, então decide correr e pegar o metrô. Durante a viagem, continua tendo visões de tudo o que aconteceu. Ao deixar a estação, Gillian encontra Spencer esperando por ela, então começam a correr. Spencer a segue imediatamente para casa, mas ela faz questão de entrar no elevador sozinha. Ele entra no elevador ao lado do dela e Gillian entra em pânico porque pode senti-lo através das paredes. Assim que chega ao seu apartamento, bloqueia a porta com alguns móveis e verifica todos os cômodos. Mas Nan não está em lugar nenhum. Spencer empurra a porta até conseguir entrar e encontra Gillian colocando o rádio na água na tentativa de se deletar. Ele grita com ela enquanto tenta fazê-la ver a razão, mas tem medo de se aproximar por causa da água no chão. Nesse momento, Gillian vê pequenas feridas na mão de Spencer e se lembra de que Nan tenta se defender em sua visão, o que confirma que ele matou sua irmã. Quando ela o confronta,
O homem finalmente admite que matou o verdadeiro Spencer e Nan antes de anunciar que ele vive na barriga de Gillian. Usando o poder que o conecta aos gêmeos, ele começa a puxar Gillian em sua direção. De repente, muita água começa a cair de cima, pois Gillian ligou todas as torneiras do apartamento. Como ela está sentada em um banquinho, só precisa levantar os pés antes de finalmente conectar o rádio, eletrocutando Spencer. Enquanto todas as lâmpadas acima deles explodem, o ser alienígena sai do corpo de Spencer e entra em Gillian através de seus olhos, forçando-a a desconectar o rádio enquanto Spencer cai morto. Anos depois, Gillian está casada com outro piloto e vivendo sob um novo nome nos subúrbios. Os gêmeos estão saudáveis e vão à escola normalmente, mas há algo sinistro neles. Gillian diz que eles serão pilotos como o pai, e quando o marido tenta dizer que ele é o padrasto, ela o corrige, afirmando que agora ele é o pai deles. Terminando assim Enigma do Espaço, filme de drama e ficção científica de 1999, e eu espero você no próximo vídeo.